Pois bem, meus amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje, 23 de junho, segunda-feira, início de semana, e com todos vocês nós vamos hoje fazer mais um estudo que será um pouco mais breve, porque também teremos tempo para a nossa prática, nosso treinamento, para todo mundo participar, seja para a psicografia, a concentração e a vidência. Aliás, lembramos agora mesmo de que todos devem ter um recipiente com água, uma quantidade razoável para que dure a água fluidificada, dure a semana toda ou quase isto, que todos tenham desde o início folhas de papel, caneta ou lápis, quem preferir lápis de cor para algum desenho, algum esboço de pintura, mas, sobretudo, a psicografia mesmo, não é? Espero que estejam todos muito bem. A reunião já está sendo, como de costume, gravada e nós vamos, então, pedindo para a Luciana para ela cantar duas músicas, como tem acontecido, para que façamos depois uma breve oração e o estudo em si a partir, como eu deixei ali, na página 145, é um capítulo muito interessante, é um capítulo novo. Então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Luciana, por favor, agora é contigo. Quando uma tristeza tocar seu coração, não se desanime, cante uma canção e lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada de doer, que vem lá do fundo lhe fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto e lembre que lá em cima você tem alguém, aqui embaixo também, que lhe quer muito bem, muito bem. Muito bem, e ponha um sorriso bonito no seu rosto. Deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem. Muito bem, mas você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Tarandarana. Lara, lara, larara, larandara. Gosto das flores, até do mal me quer. Gosto dos montes e de um vale qualquer. Gosto dos rios que cantam para mim. Guliali, 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 guliali. Gosto dos bichos, do besouro ao elefante, gosto das árvores, de copa exuberante, gosto dos ventos que sopram para mim. Guliali, 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 guliali. Gosto das coisas que Deus criou na terra, que Ele as conserve sempre em paz, sem guerra,
para que cantem esta canção assim. Guliali, 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 guliali. Gosto das coisas que Deus criou na terra, que Ele as conserve sempre em paz, sem guerra, para que cantem várias canções assim. Lá, 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 dam, da, dam, da, dam, 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 da, dam, dam, dam. E a paz na terra. Pode ser mais uma, Luciana? Sim. Por favor. Se tens fé, não te aflige a noite escura ao coração que a lágrima domina. Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. E a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços. Receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara, regenera e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Ama a cruz que te ampara, regenera e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Ama a cruz que te ampara, regenera e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Seguirá contigo. Muito obrigado, Luciana. Então, com essas músicas, preparando o nosso ambiente, o nosso mundo íntimo, o lugar onde nós estamos
nos preparando para mais uma reunião de estudo, nós vamos pedindo a Jesus, tanto quanto a todos os benfeitores, aos espíritos amigos, aos guardiões, aqueles que nos amparam, nos assistem, que possam ajudar a todos aqueles mundo afora que estão vivendo as maiores dificuldades. E enquanto nós estivermos reunidos, que possamos, além de estudarmos, de treinarmos um pouquinho a nossa sensibilidade mediúnica, o tempo todo estarmos pensando nas agruras do planeta Terra, no sofrimento de bilhões e bilhões, tanto no plano físico como no mundo espiritual. Haja vista tantas guerras, tantos suicídios, abortos e aspectos resultantes de toda a expressão de violência que é tão característico do nosso planeta. Que doemos enquanto estudamos, doemos o nosso melhor, pensamentos, irradiações, fluidos, energias, moléculas sãs e tudo mais que seja, mesmo que singela, uma contribuição da nossa família deste estudo em favor de todos que nós nem conhecemos, estejam no plano físico, estejam no mundo espiritual, aumentando o proveito dos nossos encontros. Desse modo, então, que possamos abrir os estudos da noite. Que assim seja, então. Então, vamos lá para a nossa apostila, buscando, não é verdade, aquela que é a página 145. Como vocês já podem ver, nós estamos começando do módulo 2, o tema número 8. Manifestações mediúnicas incomuns e de efeitos inteligentes. De efeitos físicos, nós já vimos. De efeitos inteligentes, também já vimos os mais comuns, básicos. E agora nós vamos ver os incomuns. E são as expressões muito interessantes que vale muito a pena nós conhecermos de perto. Então, anotem também qualquer dúvida e vamos em frente. Diz lá, no estudo anterior, vimos que a mente, por meio de processos ideoplásticos, encontra-se na base de todos os fenômenos mediúnicos, claro. Na mediunidade de efeitos intelectuais, contudo, a ideoplastia é muito mais atuante, caracterizando a forma como o médium pode captar e interpretar pensamentos, ideias e sentimentos do espírito comunicante, e de como este, por sua vez, pode transmitir ao medianeiro o que lhe ocorre no mundo íntimo. Seja ele um espírito mais preparado, seja ele um espírito com muitas dificuldades e limitações de toda ordem. Para que o processo de comunicação ocorra, médium e espírito utilizam os fluidos, energias provenientes de ambos os planos da vida
sobretudo, a energia mental de ambos. Claro, na verdade, é uma sintonia mental entre o tal desencarnado, que está desejando se comunicar, e aquele que é o médium passivo para dar ensejo a essa comunicação, recebendo esse conteúdo gerado pela mente do desencarnado. Pois bem, pode-se, pois, antes disso, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem medo de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras que podem também não se integrarem ou não se superporem. Há mais. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Dentre as manifestações mediúnicas incomuns de efeitos intelectuais ou inteligentes, merecem destaque as que envolvem sensibilidade artística e capacidade de falar ou escrever em línguas estrangeiras. É o que se chama de xenoglossia. A rara faculdade anímico-mediúnica, denominada de psicometria, também é analisada no âmbito deste estudo, deste capítulo. Pois bem, item 1, manifestações mediúnicas artísticas. Pela arte, é possível captar a realidade de forma intuitiva e sensível, vez que, valendo-se do sentimento, o artista consegue exprimir em suas obras a percepção do belo e da estética. Nessas condições, o artista se revela uma pessoa que tem habilidade para racionalizar o sentimento, a fim de que este possa ser contemplado e entendido por outras pessoas. De certo modo, a mediunidade artística ela é bem menos comum do que aquelas que nós somos testemunhas com maior frequência, que são exatamente a psicofonia, a psicografia e a vidência, que são também, são intelectuais, não é? Aqui são as intelectuais artísticas. O entendimento das produções artísticas não deve ser limitado aos preceitos da técnica e da habilidade. Envolve, sobretudo, o senso de estética e de beleza, que, por sua vez, está relacionado às conquistas morais do artista desencarnado. Para Allan Kardec, as obras artísticas sempre revelam o grau do senso moral do autor. 2 pontos. As que expressam fealdade, grosseria e rudeza nos traços são indicativas de baixo senso moral do autor. A fealdade aqui considerada não está relacionada aos aspectos plásticos
nem às imperfeições da forma física. Há pessoas que, mesmo apresentando certa fealdade na modelagem fisionômica, são consideradas belas em razão das qualidades do seu espírito, que oblitera e sobrepõe a estética corporal. Desde muito tempo se tem dito que o semblante é o espelho da alma. Esta verdade, que se tornou axioma, explica o fato vulgar de desaparecerem certas fealdades sob o reflexo das qualidades morais do espírito e o de, com muita frequência, se preferir uma pessoa feia, dotada de eminentes qualidades, a outra que apenas possui a beleza física. É que semelhante fealdade consiste unicamente em irregularidades da forma, sem, contudo, excluir a finura dos traços necessária à expressão dos sentimentos delicados. Do que precede, pode-se concluir que a beleza real consiste na forma que se apresenta mais afastada da animalidade e que melhor reflete a superioridade intelectual e moral do espírito, que é o ser principal. Influindo o moral sobre o físico, que ele apropria as suas necessidades físicas e morais, segue-se 2 pontos. Primeiro, que o tipo de beleza consiste na forma mais apropriada à expressão das mais altas qualidades morais e intelectuais. Item 2, e à medida que o homem se elevar moralmente, seu envoltório irá se aproximando do ideal da beleza, que é a beleza angélica. Os artistas são médiuns, ainda que disso não se dê em conta, que apresentam características peculiares da personalidade em razão de sua aguçada sensibilidade. Tais características os tornam diferentes das pessoas comuns, sendo não raro equivocadamente vistos como pessoas exóticas, diferentes, até de difícil convívio, situação que Emmanuel esclarece com lucidez. O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Seu psiquismo é sempre resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas ou das visões sublimes que conseguiu apreender nos círculos da vida espiritual antes da sua reencarnação atual ou agora no mundo. Seus sentimentos e percepções transcendem aos do homem comum, pela sua riqueza de experiências no pretérito. Situação essa que, por vezes, dá motivos à falsa apreciação da ciência humana, que lhe classifica os transportes como neurose ou anormalidade nos seus erros de interpretação. É que, em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos, salientando-se que, muita vez, na demasia de inconsideração pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores,
pode entregar-se a excessos nocivos à liberdade quando mal dirigida ou falsamente aproveitada. Emmanuel. Pois bem, as manifestações artísticas mediúnicas são muito variadas, mas é necessário que o espírito comunicante e o médium tenham conhecimento artístico, o médium também, a fim de viabilizar a manifestação. A aquisição do aprendizado artístico do médium nem procede da encarnação atual, na maioria das vezes, mas de experiência vivida em experiência pretérita. Então, agora, nós vamos ver os mais importantes exemplos da mediunidade artística. Segundo a codificação espírita, os principais médiuns artistas são os seguintes. Primeiro item, médiuns pintores ou desenhistas. São os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Sejam eles aqueles que têm conhecimento espírita, conhecimento espiritualista, conhecimento da mediunidade ou não. Às vezes entendem como um dom que é exatamente, mas sem uma ideia de que estão vivendo um processo especial que nós espíritas e outros chamamos de mediunidade. Pois bem, falamos dos que obtêm trabalhos sérios, visto não se poder dar esse nome a certos médiuns que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas. Vocês já devem ter reparado nesse quadro que eu tenho aqui atrás de mim. Ele já está comigo desde antes da pandemia. E ele é um quadro tipicamente mediúnico. O médium que o elaborou, ele fica completamente tomado pela entidade. Até porque, quanto melhor é o médium para essas finalidades, mais ele é, entre aspas, possuído pela entidade do artista. Por quê? Porque esse é um trabalho que o médium também contribui pelo que ele conheceu daquela arte em vidas anteriores, como o texto nos alertou. Mas é importante que seja uma mediunidade mais ostensiva do que uma mediunidade sutil ou intermediária. Por quê? Porque o artista é verdadeiramente o desencarnado. Então, é por causa disso que, de certo modo, é importante que haja essa permeabilidade do médium para que a entidade tome conta, entre aspas, do organismo, das mãos, da mente, para uma boa produção mediúnica artística. Não sei se eu comentei há algum tempo, devo tê-lo feito. Esse quadro é um quadro de um franciscano. Ele foi elaborado em Salvador, na Bahia, por um médium bastante conhecido por lá e no Brasil, de tal maneira que nós estávamos num seminário. Eu estava lá em Salvador para fazer uma palestra, e juntamente com 3 ou 4 outros expositores, e todo mundo, já conhecendo este médium, também esperava que no seminário e ao final das apresentações,
ele pudesse pintar alguns quadros. Ele pintou 3 ou 4 em telas convencionais. E, mais para o final, ele pede a um funcionário do centro espírita para buscar algo que eu só vinha saber depois, que era um pedaço de madeira para que não fosse a pintura realizada numa tela convencional. Intuído provavelmente pelo autor, esse funcionário então é solicitado e traz um pedaço de madeira quase quadrado, pouquinho retangular. E esse material é colocado sobre a mesa, onde o médium tem dezenas de tintas a óleo diferentes, e aí ele recebe uma entidade e que, como as outras, começa a pintar. E depois de uns 15 minutos, tão somente 15 minutos, o quadro está completo. Ele levanta o quadro e mostra para a plateia que estava participando do seminário e que teve esse momento artístico. Curiosamente, quando eu cheguei na cidade de Salvador, o médium veio buscar a mim e mais uma outra pessoa no aeroporto, e quando entramos todos no carro, o médium, assim, já com 10, 15 minutos de percurso na direção do lugar do evento, ele comenta: olha que curioso, Sérgio, eu estou vendo um espírito de um franciscano. E eu acho que tem alguma coisa a ver com a sua chegada. Coincidência ou não, como vocês estão vendo, não é? Trata-se de um franciscano. E como ele tem uma auréola sobre a cabeça, ele deve ser um franciscano com certo desenvolvimento moral, porque aquilo é símbolo até de uma evolução espiritual prévia. Né? E quando termina, ele assina o mesmo nome de um pintor que em Assis costumava pintar Francisco de Assis. Giovanni de Bondone é o nome dele. Quando você coloca, por exemplo, para pesquisar, o que ele mais pintava era Francisco. Coincidência ou não, acabou que, de um modo ou de outro, o quadro veio parar aqui, em casa. E eu deixo ele ali naquela posição para que, na prece pela humanidade, as pessoas possam observá-lo. Então, meus amigos, esse é um exemplo de quê? De uma pintura mediúnica a partir de um médium pintor. Querem ver mais uma? Que tal essa? Bonita? Gostaram? Ela é assinada por uma pintora europeia chamada Mary Cassatt. Ou ela é inglesa, até pelo nome, ou ela é americana, eu já não me lembro mais. Curiosamente, esse quadro também veio parar aqui, porque esse médium estava na Barra da Tijuca, fazendo um trabalho de pintura mediúnica
num centro espírita aqui do bairro, e eu fomos alguns da família, mas eu me lembro bem que a Luísa, pequenininha, e a Ana foram comigo. E, curiosamente, isso já tem mais de 10 anos, as duas eram bem pequeninas. E elas, curiosas, enquanto a plateia ficava de longe, todos sentadinhos, observando o trabalho do médium, mudando o espírito autor de cada quadro, elas duas ficavam olhando na mesa, não é, o trabalho das entidades, a partir da mediunidade dele. Pois bem, naquela reunião, o médium, na verdade, ele, depois de todos os que foram pintados, talvez uma dúzia, ele colocava como que à venda, colocava em leilão para arrecadar recursos. E aí ele foi disponibilizando um, disponibilizando o outro, aí cada um dava uma ideia de valor, um lance, como se diz nos leilões. E quando chegou a vez desse quadro, ele disse para a pessoa que estava fazendo o leilão, e disse assim: esse não é para fazer parte do leilão. Esse é para entregar a essa menina loira que está aqui, que é a Ana, a minha filha, vamos dizer, do meio. E aí depois ele comenta que a Mary Cassatt, ela gostou das duas, mas pelo jeito da Aninha, ela resolveu aproveitar aquele momento para pintar a Ana numa vida anterior. Por isso, esse aspecto que vocês estão vendo, que nada tem a ver com a Ana na presente existência. Isso é coisa antiga. E ela podia captar e colocou na tela. Pois bem, e aí ele me entregou este trabalho, quando eu brinco dizendo para a Ana que quando ela casar e tiver a casa dela, que ela leva o quadro para ficar no dia a dia com ela, não é? Querem ver um outro exemplo? O que vocês acham disso? Alguém tem algum palpite de quem possa ser o autor? Parece um Picasso, não? Sim, nitidamente. Alguém, a Edna falou, mirou e logo recolheu o palpite. Ele tem algo a ver com Miró, mas é, na verdade, de Pablo Picasso. Pelo mesmo médium, esses três quadros são de locais e momentos diferentes a partir do mesmo médium. Talvez eu tenha mais algum, mas eu nem imagino onde possa estar. Enfim, vamos voltar, porque é apenas um exemplo, não é? Enfim. Zé, Oi, Marcelo. rapidinho. Como é que é o nome do pintor mesmo que pintava Francisco no passado? Vou lembrar Giovanni? de novo. Não é Giovanni? Giovanni de Bondone. Tá ok. Já está pesquisando? Pode pesquisar à vontade. Obrigado. Tá? Item 1.2. Médiuns músicos. Os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Há médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados. E eu
diria que os de pintura também. Não é como aconteceu na psicografia, que pode ter esse mesmo leque de alternativas. Como usar para as comunicações literárias. Os maiores médiuns musicais do século XX foram Iole Catera, nunca tinha ouvido falar, Rosemary Brown, de longe, respectivamente nascidas na Itália e na Inglaterra. Médiuns versificadores são os que obtêm mais facilmente do que outros médiuns comunicações em verso, muito comuns para versos ruins e muitos raros para versos bons. O que é natural, porque é humano, não é? Nem todos os espíritos desencarnados que têm familiaridade são verdadeiros artistas no sentido da qualidade. Médiuns poéticos, embora não recebam comunicações em verso, as mensagens que chegam por intermédio deles têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental. Nada que mostre indelicadeza. São mais do que os outros médiuns apropriados à expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Tudo é vago nas comunicações que obtém, sendo inútil pedir-lhes ideias precisas. São muito comuns. Pois bem, 1.5. Médiuns literários não apresentam o que há de impreciso nos médiuns poéticos, nem o terra-terra dos médiuns positivos, mas dissertam com sagacidade. Tem estilo correto, elegante e frequentemente de notável eloquência. E aqui talvez fosse interessante nós nos lembrarmos de uma época que foi longa, mas lembrarmos também do primeiro livro da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Quem é que lembra o nome do primeiro e importantíssimo livro, todo ele constituído de poesias de autores brasileiros, portugueses especialmente? Quem lembra? Parnaso de Além-Túmulo. Muito bem, Adriana, Lenore, Parnaso de Além-Túmulo. Essa é uma capa antiga. Vocês estão vendo que tem vários marcadores, porque esse exemplar ele era de meu pai, quando presidente da FEB, isso lá para 1975 até 1990. Então, eu guardo, obviamente, por ser de meu pai, com muito carinho esse exemplar. E o mais interessante, ou pelo menos tão interessante quanto outros aspectos, vocês conseguem ver que tem uma dedicatória? Deixa eu aumentar a luminosidade aqui. Chico Xavier? Sim. Vocês conseguem ver a letrinha? Chico Xavier. Sem dúvida. É uma relíquia. Então, também é por isso que eu guardo e eu vou ler para vocês. Isso é de dezembro de 1972, quando Francisco Thyssen ainda não era presidente. Ele começa em 75, mas ele era tesoureiro
fazendo parte da diretoria, portanto. Então, diz assim: ao nosso caro amigo Francisco Thyssen, nosso estimado tesoureiro da FEB, Espírita Brasileira, da Federação Espírita Brasileira, muito reconhecidamente, Chico Xavier, dezembro de 72. Então, ele foi, obviamente, muito manipulado pelo pai, que se dedicava sempre às questões do livro espírita, que foi talvez o principal trabalho dele. E aí depois eu acabei guardando para mim o mesmo livro, claro, numa edição mais recente. E, na verdade, como o Chico já tinha partido, ele não tem dedicatória, mas é uma edição mais recente, que está aqui na minha estante também. Então, partilhando essas coisas com vocês, não é? Eu lembro que, durante a elaboração do Parnaso, ele não assinava os autores. Ele era muito modesto, mas ele sabia que eram espíritos desencarnados. A princípio, sabia, mas ele não se importava com isto, mas claro que depois todas as poesias foram devidamente identificadas e é uma obra monumental. O trabalho mediúnico de Chico começa pelo Parnaso. Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e outros autores vieram depois, como vocês sabem, não é? Então fica essa lembrança amorosa, né, em torno do trabalho do Chico. E, por último, ainda no item 1, médiuns historiadores, os que revelam aptidão para as explanações históricas. Como todas as outras, esta faculdade depende dos conhecimentos do médium, pois não é raro se verem pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que estão fora do seu alcance. Variedade rara dos médiuns positivos. Então, na semana que vem, nós vamos adiante e concluímos esse tema número 8. Tá bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Boa noite, doutor Sérgio. Tudo bem? Carlos Gomes. Doutor Sérgio, a respeito aqui, quando o senhor falou aí dos médios pintores, né? Que se desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalho sério. O fato de a mediunidade pegar espíritos zombeteiro, também ele não seria médio com essa médio pintor também, desenhista, mesmo que ele fosse utilizado por zombeteiros? Eu não entendi bem, Carlos. Veja só, o senhor falou aí sobre o livro diz que os que pintam desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, tá? Eu pergunto, o médium que também recebe os espíritos zombeteiros, ele também não deixa de ser médium, né? Só que ele está num nível diferente. Mas e aí? A mediunidade é a mesma. Só Sim. que nem todos os médiuns comuns que possam também, por falta de preparo, receber espíritos zombeteiros, ele muitas vezes é um iniciante, ele não tem estudo, mas tem afinidade ou dá passividade para espíritos de qualquer condição moral, incluindo zombeteiros. Esse mesmo médium, no dia seguinte, se ele tem uma boa
fidelidade mediúnica, transparência, amanhã, se ele estiver numa condição psíquica melhor, um espírito amigo, que seja um artista, pode chegar perto e ditar uma mensagem psicografada que nada tem a ver com o espírito do dia anterior. Na maioria das vezes, um texto, uma coisa escrita. Eventualmente, se for um poeta desencarnado e entender que deve se aproximar para preparar o médium para o futuro, já trazendo para ele uma mensagem de qualidade, seja de conteúdo esse ou aquele, incluindo uma poesia, havendo condições desse médium ser transparente na comunicação, tudo corre bem. Então, a mediunidade de qualquer um, se ela é relativamente desenvolvida, se o médium tem condições de manter uma ligação psíquica com um autor que é um artista, alguém que tenha criatividade a qualquer tipo e nível, a coisa se dá. Não é porque recebeu algumas vezes alguma comunicação de um espírito zombeteiro qualquer que amanhã ou depois este médium não possa estar funcionando muito bem em benefício da cultura, quando se soma os céus e a terra. Então, ficou claro, Carlos? Muito bem. Adriana, por favor. No livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo que trata exatamente sobre isso, de um jornalista que está escrevendo uma matéria e André Luiz está no recinto junto com o escritor, que acho que é Aulus, não tenho certeza se é o Aulus nesse livro, mas acho que é o Aulus. E ele mostra que o jornalista, embora não saiba, é um médium e ele está sendo intuído por um espírito, digamos assim, desafeto da luz, para escrever sobre uma pessoa uma mulher, enfim, que é uma inimiga dele, né? Uma desafeta de outras vidas desse espírito. Então ele está se utilizando do jornalista para denegrir a imagem da moça, e aquilo é levado a efeito. E logo depois também ele mostra um médico numa ambulância e ladeado por uma entidade de luz, e ele fala exatamente sobre isso, que é sobre a responsabilidade da pessoa de estar sendo assistida, digamos assim, por um espírito inferior, né? Digamos assim, inimigo não inferior, ou às vezes ignorante, mas de um espírito de escola, né? Nos domínios da mediunidade, ele explica bem sobre isso. É bem interessante. Muito bem lembrado, Adriana. E isso faz essas questões que nós lembremos, não é, de que a mediunidade ela é, no dia a dia, algo muito mais comum do que nós imaginaríamos, achando que mediunidade é quando o médium senta numa mesa mediúnica na casa espírita e escreve isso ou aquilo. Então, como nós somos um mundo dividido em encarnados e desencarnados, há toda uma associação psíquica entre os do lado de cá e os do lado de lá. Mediunidade é a coisa mais comum que existe, seja ela um pouco mais ostensiva, seja menos. Mas nós estamos funcionando juntos, bons e maus, todos os dias, dependendo de cada um com quem e com que tipo de entidade
nós nos familiarizamos mais, interagimos mais. Mas mesmo quem não está nem aí para nada de fenomenologia psíquica mediúnica, ainda assim pode estar vivendo muitas ocasiões durante a vida, boas ou mais, sob a influência de espíritos desencarnados, bons ou maus. Então, por isso que também é importante nós estudarmos sobre a mediunidade para termos ideia, consciência da realidade do planeta. Até para, lembrando de Jesus, vigiai e orai. Vigilância e oração em função do tipo de mundo que é o nosso e do quanto a mediunidade é algo tão expressivo. Tá certo? Obrigado, Adriana. Muito bem, agora nós temos que encerrar no sentido de irmos para a nossa prática por uns 15, 20 minutinhos. Então, preparemo-nos, busquem as folhas de papel, a naturalidade, e vamos deixando de lado, então, o estudo. Na semana que vem continuamos e vamos solicitando aos espíritos bondosos que estejam pertinho de cada um de nós, nos nossos lares ou onde estivermos agora, para que tenhamos a assistência e este ou aquele desencarnado possa se aproximar de todos que estamos treinando essa sensibilidade para algo que nós possamos perceber, esvaziando as nossas mentes, deixando de lado ideias, pensamentos tipicamente nossos do dia a dia, para aguardarmos algo que seja proveitoso e colocarmos em algumas linhas, em um ou dois parágrafos, se for o caso, e que possa ser de alguém ali, bem pertinho de nós, do outro lado da vida. Confiemos, mantenhamos-nos serenos e vamos, então, fazer o nosso treinamento da noite de hoje. Até já, meus amigos. Estão todos bem? Então, agora que nós já vamos voltando às nossas condições habituais, eu queria perguntar como todos estão se sentindo e se alguém possa ter recebido alguma mensagem através de vidência, psicografia. Fique à vontade para nos trazer. Então, Tenho algo. tá bom, Luciana. Já imaginava. É. Deste tempo. Sim. Pode fazer a leitura, por favor. Deste tempo, só posso recorrer aos meios de progresso em massa. Outrora, em ritmo menos veloz, o diálogo se dava um a um, uno a uno. Jamais eu e a mão ávida por pautas lúcidas e bem versadas pudera prever a falta de eloquência da contemporaneidade.
Quisera eu ser flexível e adentrar aos recintos onde o menor cuidado literário acontece. Quisera eu intervir sem, contudo, macular-me. Sou átimo de luz, incapaz de seguir este mistério sem julgamentos. E olhe só, tenho algum conhecimento, há algo de crença verdadeira, apenas indigno por não aceitar a esdrúxula linguagem coloquial deste século. Vou me despedir, crendo ser útil ao exercício, sem contudo transpor as barreiras naturais do casulo a romper para emergir em crisálida e suavemente voar. Quando eu comecei a escrever, antes de tudo, a minha mão foi para baixo e escrevi Bittencourt. Depois eu continuei, mas não faço ideia de quem seja. E achei meio confuso. Eu, Luciana, né? Achei confuso. Mas, aparentemente, seria a mesma entidade que colocou o nome mais para baixo e depois teria escrito desse modo? Ou poderiam ser duas? Qual a impressão que você ficou? Então, eu fiquei com a impressão de que os 2 primeiros parágrafos quiseram dizer uma coisa e depois que, de fato, esse Bittencourt. Uhum. Teria que olhar melhor o conteúdo da mensagem, mas Bittencourt é um espírito muito elevado. Pode Chama-se ser Bittencourt. Pode, claro, outro mas Bittencourt, o né? único que, não que eu tivesse que conhecer, mas fala em Bittencourt é Bittencourt Sampaio, que foi da FEB, que poderia eventualmente estar em qualquer reunião mediúnica séria, em qualquer lugar do mundo. Ele é visto como um ser de muita luminosidade, e ele pode ter vindo para dar um oi ou coisa assim. Eu só não consigo associar o conteúdo que você leu a alguma coisa relacionado a ele, mas é possível. Não sei. Não Dá para sei também não. perceber que ele é letrado, não é? Que ele usa palavras que não são usuais. Então, Provavelmente eu não consegui também traduzir, passar. pode ser uma questão de ter percebido exatamente o que ele queria trazer ou não. Mas fica ligada, né, porque numa próxima reunião, o que hoje foi um contato, amanhã ou depois pode se tornar uma coisa mais concreta, com princípio, meio e fim. Tá certo? Tá certo. De qualquer maneira, põe no Telegram para o pessoal todo do grupo poder examiná-la de novo e tirar as suas próprias conclusões. Tá bom? E quem quiser, depois eu envio algo da biografia de Bittencourt Sampaio, que é um espírito que todos devem conhecer algo sobre ele. Tá bom? Eu Tá, eu digo tô do nosso achando, grupo aqui. eu realmente achei muito. Se foi Bittencourt Sampaio, é muito, muito. Pode ter Não sido pode ver, né? truncada, truncada, Totalmente truncado. truncada. E E que eu acho. Ah, outra coisa bacana é que ele muitas vezes assinava Bittencourt.
Toby Ele não Tencourt? é por isso Ah, que me fez lembrar logo dele. aham. É, Tá que foi certo? totalmente truncado. O que eu estou achando interessante para pensar é que na outra quinzena foi alguém também ligado à febre, assim, né? Aham. Ó, Por motivos simples, os nossos amigos febianos têm afinidade conosco e nós com eles, Uhum. não é? Até porque eu mesmo frequentei a FEB, fui da administração como conselheiro durante, sei lá, 25 anos. Grupo Ismael, grupo mediúnico secular da FEB. Estive lá durante anos e anos. E meu pai, né? E foi também presidente da FEB. Estão todos bem? Alguém mais recebeu algum aspecto, sentiu alguma influência que gostaria de trazer agora? Eu tenho uma mensagem bem curtinha, bem simples, posso ler, se você achar. Vai lá, Vivi. A cada nascer do sol, recebemos uma nova oportunidade de recomeço. Cada dia na nossa existência é um presente divino na nossa trajetória enquanto espíritos endividados e comprometidos com as penúrias de um mundo de provas e expiações. As noites são refúgios para a alma quando bem aproveitadas, e podem servir como inspiração para dias mais felizes e mais bem aproveitados para a nossa evolução espiritual. Ainda vivemos envolvidos em situações cotidianas que refletem a fragilidade moral de nossos espíritos, sobretudo quando somos impelidos a nos envolver em desafios que despertam nossos instintos mais primitivos. A prece é a medida preventiva, mais simples e ao alcance de todos. Basta o desejo sincero de buscar ao Pai e a humildade de acolher sinceramente os seus desígnios e as inspirações do alto, para que cada pôr do sol possa trazer o contentamento do dever cumprido. Muito bem. Muitas vezes as melhores mensagens são as mais simples e diretas, não é? Simplicidade não quer dizer menos-valia, muitas vezes é o contrário, né? Enfim, algum palpite de quem possa ter trazido? Se você ligar, fica bem. Liguei. Assim que eu terminei, eu fiquei com um nome na cabeça, que eu fiquei na dúvida, porque eu também nunca tinha tido contato com esse espírito, né? E aí me veio o nome de Narcisa, mas eu não sei se é a Narcisa mesmo, a Narcisa do livro, né? Pode ser qualquer outra Narcisa, mas veio esse nome, eu nem coloquei nada porque eu fiquei meio na dúvida, mas foi esse o nome que veio assim no final. Legal. Tomara que seja ela. Há de ser um espírito tão querido para todos, né? Que história linda, a Câmara de Retificação. Lembram? Dona Adelina, a senhora ia falar alguma coisa? Som. Eu não sei se isto fui eu, é uma coisa muito, muito, muito simples, é de 4 linhas apenas. Vem meu São João guiar o meu barquinho pelo Rio Jordão, ali onde derramaste sobre a fronte do bom Jesus, vem colocar a semente da paz que a Ele nos conduz. Dona Adelina, repete, por favor, Repita. mais perto do microfone, Está por bem, vou favor. tentar, está bem. É uma coisa muito singela. Ótimo. Vem, vem meu São João guiar o meu barquinho pelo Rio Jordão, ali onde derramaste
a água cristalina sobre a fronte do bom Jesus. Vem colocar a semente da paz, que a Ele nos conduz. Muito bem, mais um exemplo da importância da simplicidade, não é? É um conteúdo muito legal. Dona Adelina, depois Isso tem a ver coloca com São também. João hoje, não é? Hoje é noite de São João. Exatamente. Que é amanhã no 24. Brasil, pelo menos 24, no mundo inteiro, 24 de junho. É. Lembrando que este é João Batista, o precursor, importantíssimo na Padroeiro da cidade hierarquia. do Porto. Sim, padroeiro da cidade do Porto. Como é que é? É padroeiro da cidade do Porto. Muito bem. E ele é padroeiro de muitas cidades e países pelo mundo. Vou contar para vocês, em um minutinho, uma história. Eu estava naquele grupo mediúnico da FEB, que é um grupo centenário, durante um período em que meu pai era presidente da FEB, ficava entre Brasília e Rio de Janeiro, e aí eu passei a frequentar no Rio de Janeiro todas as quintas-feiras, eram as reuniões, ainda são. E aí o Hernani Trindade Santana, o médium do livro Universo e Vida, e de outros vários livros, ele se sentava na minha frente. Ou melhor, eu me sentava na frente dele. E aí, em todas as quintas, ele recebia uma mensagem psicografada. Não me lembro de nenhuma quinta sem que ele recebesse algo, e esses conteúdos, cada um, muitas vezes vinha a compor o capítulo de um livro. Cada psicografia, um capítulo de um livro. Um deles até eu mesmo fiz, a pedido dele, médium, o prefácio, que é o Amar e Servir. Depois eu mando para vocês em PDF. E aí coincidiu de naquela quinta fosse dia de São João. E aí ele desdobrava com muita facilidade. Quando ele volta para o encerramento da reunião, cada um que tivesse produzido uma mensagem fazia a leitura, tinha também doutrinações ou diálogo com entidades. Era o grupo mediúnico chamado Grupo Ismael, é um grupo de assistência espiritual para a direção da FEB há mais de um século. E aí o Hernani comentou que quando o Áureo veio para dar uma mensagem naquela noite, que o Áureo tirou ele completamente de perto. E aí ele vai para longe, só que ele vai para um lugar bom, vamos dizer, e ele diz que ele ficou tendo a oportunidade de conhecer o que acontece no mundo espiritual em homenagem a João. E ele diz que ninguém faz ideia da grandeza desse espírito e das homenagens a ele no mundo inteiro. E que naquela noite, pela coincidência de data, era uma quinta, 24 de junho, não me lembro o ano. E aí ele, desdobrado, deixou o corpo lá para o Áureo fazer a mensagem, né, a psicografia, e ele se deu conta daquilo tudo. Ele nunca podia imaginar, nem nenhum de nós, a reverência dos grandes espíritos a João Batista. Então, eu estou me lembrando porque a entidade falou em João, que é o homenageado de amanhã. Gente, uma boa noite para vocês. Obrigado, dona Adelina, obrigado a todo mundo. Nos vemos, então, no dia 30. Combinado?
Fiquem todos muito bem. Qualquer noite. coisa, escrevam. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Graça a Boa todos. noite, muito Boa obrigada. noite, Boa Adriana. noite, Também, muito Boa obrigada. Boa noite. São João. Boa noite. Não tem do que. Agradeçamos aos espíritos. Pronto. Até breve. Até.